Então vamos lá, porque nesse vídeo eu quero te explicar quanto você precisa ganhar por mês para você ser rico. E não só isso, mas quanto você precisa ter guardado na sua conta para você dizer que você é rico. Thiago, quando eu posso dizer que eu definitivamente sou rico? Eu vi que dificilmente alguém te explica isso, entendeu? E a gente fica nessa corrida chamada corrida dos ratos para sempre, entendeu? O livro Pai Rico, Pai Pobre explica muito bem essa questão. E muita gente não sabe o que é ser rico de fato e a gente pensa que é algo muito difícil, muito inalcançável. E quando a gente sabe exatamente o que é ser rico, a gente vê que é muito mais simples do que parece. A gente vê que é uma coisa que está ao alcance de todos, não é uma coisa do arco da velha. Qualquer pessoa pode alcançar a riqueza, desde que saiba exatamente o que é, como chegar lá. Mano, eu já quero pedir uma coisa no começo desse vídeo. Por favor, se você for colocar o seu comentário, assiste o vídeo até o final. Não sai colocando o seu comentário sem saber, porque muita gente só lê o título e fala: meu, assiste a merda do vídeo. Isso aqui os caras acham que é Twitter. Os caras acham que Twitter tem um títulozinho, o cara já toma as conclusões dele. Mano, isso aqui não é Twitter, isso aqui é YouTube. Você viu que tem um vídeo depois do título? Ou seja, você precisa assistir pra tomar suas próprias conclusões. Se for só pra colocar o título, a gente tava no Twitter, não no YouTube. Então a primeira coisa é a gente entender a diferença do pobre, do classe média e do rico e do que cada uma dessas pessoas corre atrás. O pobre, ele tá preocupado em pagar as contas. O pobre é aquele tipo assim: meu, não, eu preciso pagar as contas, eu zerando tudo no final do mês, eu estando no 0 a 0, pra mim é o que importa. Não interessa se eu não tenho um centavo na conta. O importante é eu estar com tudo meus boletos pagos, a minha conta de água, a minha conta de luz, eu fazendo pra pagar as contas é o que importa. Esse é o pensamento do pobre. O pobre se comporta assim. E qual que é a diferença do classe média? Como que é o pensamento do classe média? O classe média é alguém que já ganhou um pouco mais de dinheiro na vida e agora ele tá mais preocupado com o conforto. Ou seja, ele quer ter um carrão da hora, ele quer ter uma casa da hora, ele quer andar com roupa de marca. Ou seja, meu irmão, eu ganhei dinheiro, agora a vida é minha, eu sou dono do meu próprio nariz, então eu quero ostentar, eu quero curtir a vida, eu quero ter o que a vida tem de melhor para poder oferecer. É só o que preocupa ele, é o conforto. E como que o rico pensa? O rico, ele quer liberdade. O rico, ele não quer precisar trabalhar para ninguém. Ele entende que quando ele tem liberdade, ele pagar as contas dele e ele ter conforto é uma consequência. O rico, ele tá simplesmente preocupado com a liberdade, ele ter dinheiro suficiente para ele poder ir e vir, ele fazer todas as coisas que ele quer, ele não ter que dever satisfação para ninguém, ele não ser um escravo do dinheiro, ele é livre para ele fazer o que ele quiser. Então o rico, ele tá preocupado em conquistar a liberdade financeira. E como que a gente alcança essa liberdade? O que é essa liberdade financeira? O que determina se você vai ser rico não é quanto você ganha, mas é o quanto você guarda. Então para pra pensar aí. Qual que é teu custo de vida? Qual que é o teu custo de vida? Quanto custa? Quanto você gasta normalmente por mês para viver normalmente a sua vida? Qual que é o seu custo? O meu custo de vida, pagando todas as minhas contas, levando a minha esposa para sair, meus filhos, pagando a escola dos meus filhos, tudo mais, eu pagando minha faculdade, eu fazendo tudo que eu preciso fazer, o meu custo é R$3.000. Então, se você tiver grana suficiente guardada que te dê R$3.000 por mês, parabéns, você é o mais novo rico do Brasil. Ser rico não é quanto você ganha. Muita gente pensa que ser rico é quanto você ganha. Thiago, eu ganho 1 milhão por mês. O quanto você ganha não interessa. É claro que o quanto você ganha, se você for uma pessoa inteligente e souber guardar esse dinheiro, você vai alcançar a liberdade financeira mais rápido. Mas tem muita gente que ganha muita grana por mês e não tá preocupado em ter liberdade financeira. E gasta esse dinheiro todo mês. Ou seja, uma hora a fonte seca. Ou seja, você vai ser pobre de novo. Então você nunca foi rico. Você era um pobre que tinha dinheiro. Então, pra gente dizer que a gente é rico, a gente precisa ter grana acumulada, ou seja, ter investido dinheiro, que esse dinheiro dê uma renda passiva. Você faz o dinheiro trabalhar para você. Você tem esse dinheiro guardado e esse dinheiro vai render juros. Os juros que esse dinheiro render tem que ser o suficiente para bancar todas as suas contas. E quando o seu dinheiro que tiver guardado render esses juros que pague todas as suas contas, você pode se considerar rico. Eu não vou ficar entrando em detalhes a fundo, eu vou te falar mais ou menos por cima para você entender esse mundo dos investimentos, esse mundo dessa parada de render juros e todas essas coisas, para ficar mais simples e você começar a pesquisar
enxergar e se interessar por isso. Então a minha intenção é abrir sua mente e fazer você entender que é possível ser rico, é possível alcançar a liberdade financeira. Então, para você ter uma ideia, existem vários tipos de investimento, mas um bom investimento vai te dar uma média de 1% de juros ao mês. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver R$1.000 guardado, esses R$1.000 vão te dar R$10 de juros. Se você tiver R$100.000 guardado, esses R$100.000 vão te dar R$1.000 de juros todos os meses. Se você tiver R$1 milhão guardado, esse R$1 milhão vai te dar uma média de R$10.000 todos os meses. Ou seja, você não vai mexer nesses R$1 milhão. Eu achava que ser rico era você ter uma quantidade de dinheiro muito grande e você ia gastando desse dinheiro até uma hora que esse dinheiro ia zerar. E não é isso. Você não vai mexer nesse dinheiro que está guardado. Você simplesmente pega os juros desse dinheiro que está guardado. Então, se você tem um custo de vida de R$1.000 por mês, então você vai ter que ter mais ou menos R$100.000 guardado para ter uma renda de R$1.000 todos os meses. Então tá, Thiago, agora eu preciso de um caminho para eu poder conquistar a riqueza. Talvez pareça uma coisa muito distante, mas se você não começar a construir isso, você nunca vai ter. Todo milhão nasce como um grão de milho. Então a gente precisa plantar, nem que seja pouco, mas a gente, uma hora ou outra, vai colher. Então, qual que é o melhor dos mundos? É preciso que você se esforce para isso acontecer. Eu não tô falando que vai ser fácil, mas é totalmente possível. Você vai dividir o seu salário em 3 pedaços. Exatamente. Se você ganha, por exemplo, R$1.000 por mês, você vai dividir isso em 3 partes. Você vai pegar uma dessas partes e vai guardar. Então, ou seja, a cada 3 meses você vai ter um salário seu sobrando. Todos os anos você vai ter 4 salários sobrando. Ou seja, se você ganhar R$1.000 por mês, a cada 3 meses você vai ter economizado R$1.000. Todos os anos você vai ter economizado R$4.000. Em 10 anos você vai ter economizado R$40.000. Só que não é só R$40.000, vai ter os juros desse dinheiro. Por mais que seja pouco, se você não começar a guardar, você nunca vai plantar a sua árvore de dinheiro. E por mais que a sua árvore seja pequena, ela vai dar frutos. Teve uma coisa que o meu consultor financeiro me ensinou que eu nunca mais esqueci. Eu não entendia essa questão de dinheiro. Eu ficava pensando assim, cara, como um jogador de futebol consegue se aposentar? Tipo, o que ele faz para poder ter dinheiro depois que ele parar de jogar futebol? É exatamente isso. Quando ele tá jogando bola, ele vai guardando dinheiro até chegar uma hora que essa quantidade de grana vai pagar o custo de vida dele com os juros que esse dinheiro render. Então, o que a gente precisa fazer pra gente ser rico? A gente precisa de 4 etapas. A primeira etapa é a gente mudar a nossa mentalidade. É a gente entender que a gente não tá aqui para ter conforto e nem tá aqui para bancar as nossas contas. A gente tá aqui para ter liberdade financeira. A gente tem que correr a tal da tão sonhada liberdade. Aí a gente começa a pensar como rico. Depois disso, a gente precisa de planejamento, ou seja, você precisa colocar no papel todos os seus custos e todos os seus gastos. Você precisa saber exatamente quanto você ganha, exatamente quanto você gasta, para você saber quanto você consegue guardar por mês, porque senão o dinheiro entra e sai e você nunca vai saber. Você precisa se planejar para saber quanto você vai conseguir guardar todos os meses. Depois que você faz o seu planejamento, você precisa se livrar das dívidas, porque não adianta guardar dinheiro se você tá devendo para todo mundo. Uma hora a dívida bate a sua porta e você tem que fazer loucura e você não tem tranquilidade. Então, depois a gente mudar nossa mentalidade, a gente fazer nosso planejamento, a gente precisa zerar todas as dívidas. Aí começa a parte boa, que é os investimentos, e aí existe 1 zilhão de investimentos diferentes. Esse vídeo não é pra gente falar sobre investimento, mas é pra você entender o que é ser rico. É ter liberdade financeira, é você ter grana guardada, é você ter seu pé de dinheiro que vai te dar frutos, ou seja, essa grana que você guardou vai te render juros pra sempre e esses juros paga suas contas. Esse vídeo foi pra você entender o que de fato é ser rico e não é tão difícil assim. Eu espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, porque eu sei que muita gente nunca parou pra pensar sobre isso. A gente vive a nossa vida na correria sem pensar que existe outro mundo. Existem, cara, pessoas que ficaram ricas ganhando um salário mínimo por mês. Por quê? Porque elas se planejaram e começaram a guardar. Eu sei que o tanto que a gente ganha vai determinar a velocidade com que a gente vai chegar até a liberdade financeira. Se a gente não começar, a gente nunca vai ter a tal da liberdade. Segue o negão lá no Instagram, Thiago Fonseca Oficial. Então é isso aí, galera. A gente se vê aqui no YouTube a qualquer hora, nesse mesmo canal, e é nóis!